Esse é o nosso vídeo aqui do canal. Toda terça-feira eu, Xandailen, estou por aqui com vocês, conversando sobre diversos assuntos, né? Hoje eu decidi, eu estou gravando realmente na terça-feira, eu decidi falar com vocês sobre uma live que eu fiz no domingo em um outro canal, num canal onde eu fui convidada. E aí eu decidi trazer os assuntos que foram falados ali na live, aqui nesse vídeo também, para despertar tanto a consciência sobre o assunto, como para despertar a sua vontade de ir lá na live assistir também. Então, eu sou a Shen, eu sou publicitária, mentora comportamental, mentora energética, e eu estou aqui para falar com você sobre diversos assuntos. Quais são eles, Shen? Todos que eu senti te falar, mas principalmente sobre publicidade, marketing, vendas, sobre comunicação, criação de conteúdo, sobre comportamento de bloqueio emocional, temperamentos. Toda a parte de espiritualidade, que eu adoro falar desses assuntos, e eu viajo, fico aí filosofando, então, diversos assuntos. E a live que eu fiz no sábado, na verdade no domingo, com a Angélica, que é uma terapeuta integrativa, terapeuta muito voltada para a espiritualidade. E aí, essa live a gente falou sobre o futuro do trabalho. Então, a inteligência artificial, a IA e o futuro do trabalho. Eu me preparei de uma maneira muito técnica para aquela live, pensando, nossa, eu vou falar sobre esse tópico, esse aqui, bem desenhadinho, assim, super racional. Aquele lado marqueteira, né, baixou. E aí na live, o lado espiritualidade baixou, foi ao contrário. Então eu fiquei mais filosofando que trazendo ali o assunto técnico em si. E ainda assim foi muito interessante. A gente falou sobre muitas coisas que talvez nem eu esteja preparada e nem vocês estejam preparados para isso, mas que já são sementes, sabe, sendo plantadas e quem sabe em algum momento a gente realmente entende aquilo que foi falado ali. Pelo menos é a minha cabeça, né? Então, o que que a gente começou conversando ali, né? A Angélica, ela me perguntou sobre como é que ficaria a questão do marketing, da comunicação, né? Eh, Essa coisa de que ela percebia que tudo é marketing, então a gente tem que se divulgar, a gente tem que estar sempre aparecendo. Isso é, né, de certa forma, algo que já existe faz tempo. Então, quando você empreende, tem algum negócio, essa marca pessoal que antes a pessoa tinha um restaurante, ela não estava nem aí de aparecer. É, Tinha lá o restaurante, tinha um site do restaurante, tinha o Google Meu Negócio do restaurante, o Instagram do restaurante, para que aquela pessoa, dona do restaurante, vai aparecer? Não tinha essa necessidade. E hoje a gente já percebe que, mesmo tendo a marca da empresa separada da sua marca, quando você trabalha a marca pessoal, quando você cria conteúdo, você, né, a pessoa física por trás daquele trabalho, pode ser uma boa estratégia, pode ajudar a crescer, pode ser muito bom, né, para você enquanto empreendedor, para o negócio. E às vezes a gente vê até que muita gente vai criando até novos negócios a partir disso. Então, o que a gente vê de pessoas que antes eram empreendedores, experientes, tocavam ali o próprio negócio e agora elas estão ensinando outras pessoas. Tem um monte, né? Então, a gente conversou sobre essa parte, né, de você ter que aparecer, de certa forma, a tal da moeda social, né? E isso é algo que já está bem forte no Brasil e lá fora, então, essa coisa da audiência, né? Se você não tem uma audiência, tipo, quem é você no mundo digital? Se você tem uma audiência, as pessoas de alguma forma tendem a olhar, né, com um certo respeito. Mas também, que é essa audiência, né? Então, tem muita gente que é influenciador e às vezes não tem poder, não consegue vender nada no próprio canal. Então, não é não se apegar também aos números. Mas a gente conversou um pouco sobre isso, é um ponto que acho que eu não vou trazer aqui, mas vale a pena ali assistir a live e a gente fala sobre isso bem no começo.
E aí a gente entrou ali para conversar sobre IA, sobre ChatGPT, sobre profissões que podem ser substituídas com o ChatGPT, né, com a IA em si. E são pontos que a gente vê bastante, assim, tem muitas pesquisas sobre isso, a gente vê muita notícia sobre isso. Vira e mexe, a gente tá vendo notícias aí de empresas que substituíram algumas áreas para uma IA, né, para trabalhar com IA. Eu vi, eu acho que foi hoje, não sei se foi a IBM, posso estar fazendo confusão, mas teve uma empresa que praticamente excluiu toda a área de RH e substituiu por agentes de IA. Até quando isso vai fazer sentido, nós não sabemos. Mas realmente tem essa, né, isso já acontece, né? E aí eu trouxe algumas visões ali que a gente foi debatendo, né? Foi conversando, e o pessoal também nos comentários ali da live trazendo questionamentos, trazendo concordâncias ou não sobre o assunto. E aí uma das coisas que a gente conversou na live era sobre. Ai, me perdi aqui no que eu ia falar para vocês. Esse vídeo é sem corte, tá, gente? Sem corte, ele é direto e a gente vai falando. Mas uma outra coisa que a gente conversou também era sobre não só as profissões, né? Pessoas sendo substituídas, mas o que fazer para não ser. E aí eu entrei num ponto que era vai, a gente está caminhando por um olhar muito racional de que o diferencial é você entender de tecnologia, entender de inteligência artificial. Aí vem um monte de gente vendendo cursos de engenharia de prompt. Você não precisa ser especialista em IA, mas você precisa entender como pedir, como colocar a informação. Esse vai ser o grande diferencial aí do mercado. Beleza, vai ser. Mais uma coisa que eu trouxe ali na live, e que é algo que já era falado, mas eu acho que quem começar a trazer essa chavinha para a vida pode ter mais sucesso, e se diferenciar de certa forma, foi sobre as habilidades humanas, né? Que a gente, o tempo inteiro, a gente, né, desde que o mundo é mundo, a gente acha que alguma coisa vai substituir a gente. Então, lá na Revolução Industrial, as máquinas vão substituir os humanos. Beleza, em parte sim, mas os humanos continuaram trabalhando, né? Aí só expandiu o trabalho. Aí depois veio a internet, aí achou que ia substituir a televisão, e está aí até hoje. Aí veio, né? Então, cada tecnologia que vai sendo lançada, a gente acha que vai substituir a anterior. E, na verdade, não necessariamente substitui. Em alguns casos, sim, né? Você vê Kodak praticamente morreu. Né? A Kodak morreu, era antes todo mundo imprimia foto, hoje em dia, quando imprime uma foto, é Polaroid, é naquela câmera da Polaroid, porque é cool, porque é vintage, né? É diferente. Ou porque você precisa imprimir, porque para poder entregar em algum lugar, e aí você imprime a foto tradicional, ou porque você ainda quer manter aquela coisa do álbum de família, mas aí isso vai ser um em 1 milhão. Acho que são raras as pessoas que ainda têm essa ideia do álbum de família e de imprimir as fotos atuais para colocar no álbum. Se você é essa pessoa, comenta aqui. Eu, inclusive, estou com as fotos da minha família praticamente inteira. Praticamente todas as fotos da família estão comigo, porque o álbum da minha mãe estava bem velhinho. E aí eu falei, não, deixa comigo que eu vou comprar o álbum. Cadê? Que até agora eu não paro para comprar o álbum. Não tá na minha rotina um álbum de fotos. Mas foi só um parêntese. E aí, voltando, a gente conversou sobre essas habilidades humanas. Que antes de você ir correr para entender tecnologia, você também tem que despertar para as habilidades humanas. Vai ser algo como estudar tecnologia, estudar relações humanas, entender de habilidades humanas, entender de soft skills, que era o que a gente falava, né? Era o que os RH já vem, ó, falando há um tempo. Mas os soft skills também não somente eles, mas do o ser humano, né? Você, ser humano,
a essência, a energia do ser humano, a espiritualidade do ser humano. E aí a gente foi entrando na parte que para algumas pessoas pode ser mais viagem, mas para mim e para várias terapeutas energéticas isso não é viagem, né? Isso já é algo palpável, as pessoas trabalham com isso, vivem disso, que é você começar a entender a energia, o que há por trás das coisas, o que há por trás do seu comportamento, o que há por trás da sua vida. E a gente entrou ali em questões de frequência energética, de conexão com a espiritualidade, de você buscar dentro da sua egrégora espiritual, né, dentro do seu campo energético, aquilo que você pode criar de trabalho, aquilo que você pode desenvolver e buscar mais a frequência, né, a conexão espiritual no dia a dia, que é algo que, quando eu vejo terapeutas energéticos, holísticos e tal, atuando, essa, essa galera trabalha ali com espiritualidade o dia inteiro, beleza. Quando eu vejo, sei lá, pessoas no mercado de trabalho, né, no CLT, numa empresa, o que for, essas pessoas elas já trazem a espiritualidade numa questão mais da religião. Então, antes de sair de casa, a pessoa faz uma oração. Se está tendo um desafio no trabalho, a pessoa faz uma oração. Se ela precisa de uma inspiração, né? Se ela precisa resolver algo, ela pede lá, ela faz uma oração, ela conecta com Deus, ela abre uma Bíblia, então, dependendo da religião, né? Ela vai e busca os seus guias, seus orixás, mas é muito mais num lugar assim. Quando eu preciso, ou dentro da minha rotina, de manhã, uma oração, à noite, um agradecimento, mas não no dia a dia. E ao longo do dia, e durante o dia, e conforme o dia vai passando, você continuar na frequência, né? Trabalhando com essa egrégora. E isso eu só vejo quem é terapeuta, né? Só que aí só a terapeuta que eu vejo, né? Terapeutas holísticas ainda por cima atuando dessa forma. Mas já tem um bom tempo que eu venho, né? Que quando eu sou atendida por outros terapeutas, ou eu mesma nos meus estudos, nas minhas anotações, eu já tenho assim, muitos, talvez anos até, que eu escuto da minha espiritualidade falando, olha, chama a gente para trabalhar. Chama a gente para trabalhar, chama a gente para resolver os problemas, chama a gente para estar junto com você, para pensar, para trazer ideias, para desenvolver com você. E aí eu, na minha cabeça muito racional, ficava, não faz sentido. Uma coisa é eu, enquanto terapeuta, no início ali da terapia, conectar com a minha egrégora, pedir licença à egrégora da pessoa, e fazer essa conexão energética, mas eu estou aqui mexendo no gerenciador de anúncio. Eu estou aqui em mentoria, atendendo uma mentorada que é consultora de imagem, que não tem nada a ver com esse meio mais energético. E essa era a minha forma de pensar, né? E aí hoje eu já tenho mais clareza do que é o que a espiritualidade falava lá atrás, assim, chame para trabalhar junto. Teve até uma vez que eu anotei, assim, de uma canalização, que eles têm computadores quânticos muito mais avançados que os nossos. E por que que eu ficava batendo cabeça com as minhas tecnologias, se eu podia usar as tecnologias deles? É claro que isso que eu estou falando para algumas pessoas pode ser muito viagem, mas eu vou seguir falando. Mas essa viagem já é uma forma, né, da gente começar a trazer isso para uma realidade. Eu vejo, né, o pessoal falando de MedPed, o que for, mas vamos trazer assim para o palpável. Se eu sou publicitária e a minha egrégora, a minha espiritualidade está dizendo que é para trabalhar comigo, não é para trabalhar comigo num sentido energético, virar terapeuta apenas, é para que eu possa abrir o meu campo energético para receber inspirações, ideias, para facilitar a clareza do raciocínio,
para que aquilo que às vezes está sendo muito desafiador, de entender ou de desenvolver de um projeto, para que venha assim como, né, algo canalizado, para que saia assim, facilite. Então, quando um médico, uma médica, começa a trabalhar junto com a espiritualidade dela, o que isso também pode trazer ali para ela? Uma clareza, um despertar, né, no atendimento do outro, do paciente, ouvir a intuição, né, aquilo que é interno, falar mais alto do que aquilo que é o papel, né? Então, algumas pessoas podem achar até muito viagem, mas exemplos, né? Então, você está lá, uma médica atendendo a pessoa, chega a pessoa, senta na sua frente, traz o exame, você está ali olhando o exame, e, de modo geral, os indicativos do exame estão super naturais, né? Estão super, não, tá tudo normal, tá tudo equilibrado aqui. É, mas a gente sabe, né, que por trás às vezes não está tão perfeito assim. Às vezes tem uma área, tem alguma questão de saúde que não saiu ali naqueles exames, que não foi identificado ali. Mas se esse médico, se essa médica está em conexão com a egrégora, com a espiritualidade dela, se ela trabalha ao longo do dia nesse sentir do coração, ela vai parar, e ela vai sintonizar. Meu cachorro fez um barulho. Ela vai sintonizar, ela vai ouvir, ou ela vai sentir, opa, peraí, além disso. E aí vai de acordo com, né, com como cada um vai desenvolvendo a sua conexão. Tem gente que vai ver, né, vai olhar para a pessoa na frente e vai ver algo além desses exames aqui precisa ser visto, precisa ter atenção, né? Às vezes a pessoa está com, né, algum problema ali, e a pessoa vai ver, o médico vai ver. Ou então ela vai ouvir, né? A clara audiência, ela vai ouvir assim, pede tal exame, pede isso. E ela não vai, assim, achar, "Ah, isso é coisa da minha cabeça." Não, ela vai virar para a pessoa e vai falar, tá tudo ok, tá tudo bom, mas eu vou te pedir esse exame aqui, tá? Para você fazer isso aqui. Isso, eu mesma, enquanto eu estou falando aqui, eu lembrei agora, né? Eu passei por isso. Quando eu tive um burnout em 2020, eu fui no cardiologista, ele olhou os exames, tudo ok, e ele foi igual qualquer médico, a grande maioria vai fazendo aquela coisa bem rápida, e passou e falou: tudo ok. E aí ele ia me entregar o papel do exame, e quando ele ia entregar, ele bateu um olhinho assim rapidamente. Ele, a taxa aqui de linfócitos, leucócitos, está um pouco alterada, muito naturalmente. Olhou, continuou assim meio natural, mas ficou um pouco assim. Ele falou: eu vou te pedir um exame para você fazer, um exame com hematologista, e é mais para poder assim, só tirar a dúvida aqui, porque por causa disso daqui que está alterado. Tá, mas ele ia me entregar. Então, o que que pode ter rolado ali? Talvez ele ter prestado atenção, talvez ele ter tido uma intuição, talvez a espiritualidade falou com ele. É esse feeling, esse tato, que é mais num campo de intuição, que eu acredito que vai ser muito o futuro do trabalho. Vai ser muito essa coisa do sentir, da conexão com o coração. Porque a tendência é um mundo mais tecnológico e a gente vive muito nisso o tempo inteiro. E só as pessoas que estão nesse lugar de é, autoconhecimento, da busca interna, é que vão ter mais essa percepção. E ainda assim, né, tem muita gente que vai ter essa percepção no sentido muito mais assim da vida pessoal. Então, como eu falei, né, no início, ela vai fazer, no início do dia, ela vai fazer uma conexão, uma oração, uma meditação. No final do dia, um agradecimento. Ela vai ter ali a prática dela de ir para a igreja, ou de ir para um lugar, fazer um atendimento, ou de ir em casa tomar um banho de ervas no final da semana para se limpar, uma prática dela. Mas o que eu estou trazendo aqui é essa prática de conexão também no trabalho.
Então, se no trabalho você estiver mais assim, em conexão, primeiro que provavelmente você vai fluir muito mais. Segundo, que provavelmente possibilidades e oportunidades que às vezes estão fechadas porque você ainda não está enxergando assim o próximo nível, podem aparecer mais rapidamente, porque você vai estar na frequência daquilo que você veio para viver, né? Em conexão com a sua egrégora, com o seu time, aquele time de bora trabalhar, né? Sua espiritualidade, seu mentor, sua mentora, né? O time que trabalha contigo. E além disso, você vai ficar menos cansado, porque vai exigir muito menos do seu mental e muito mais desse alinhamento, né? Não é nem do muito mais daqui ou dali, é do alinhado. Você alinhado, no final do dia, se cansa muito menos, se esgota muito menos. Você alinhado, as pessoas impactam menos na sua frequência. Que quando a gente está desalinhado, é muito fácil uma pessoa passar ao nosso lado e eu estou estressada, a pessoa está estressada e dá aquele igual gato, né? Aquela coisa assim, e aí, de repente, você está brigando sem motivo, ou você está xingando alguém no trânsito, porque a frequência de um já estava ali, ó, na mesma polaridade para dar briga, né? Então, se você está alinhado com você, tem um trânsito ali, tem estresse ali, o metrô está lotado e você está com a música aqui ouvindo em paz, né? Numa paz que extrapola todo o entendimento. Foi o que veio aqui na minha mente, assim. Então, isso é uma das coisas que a gente falou lá na live e eu acho que agora eu até entrei mais nesses exemplos que eu tinha até pensado em trazer lá na live e acabei não trazendo, mas aqui vieram assim bem claro, né? Então, e aí eu vou até pegar aqui, agora entrando assim no modo mais racional, os pontos que eu tinha anotado, né? Então, é usar o autoconhecimento, né? Para a vida, para o trabalho, usar as práticas espirituais do nosso dia a dia, que a gente já faz, cada um com suas crenças, mas trazer isso para o trabalho, trazer isso para você. Então, você está em reunião, você está com time, você está fechando um negócio, né? Está fechando. Opa, o barulho do meu computador. Ele late, gente. Essa é a hora que ele decide aparecer. Então, perdão, esse vídeo é sem edição por enquanto, então ficou um latido aí energético para poder dar uma acordada. Mas trazer essa espiritualidade para a rotina mesmo do seu trabalho. E aí você traz a espiritualidade para facilitar a sua vida, para você se alinhar realmente com aquilo que é para você fazer aqui na Terra. E a IA para facilitar aquilo que você iria gastar muito tempo. Então, é juntar a tecnologia artificial, tecnologia, né, que a gente tem, que está aí ao nosso dispor, várias tecnologias de todas as formas, para todos os tipos de funções que a gente precisa, e usar a tecnologia espiritual para também facilitar a nossa vida, o nosso dia a dia. Criar uma rotina alinhada com o nosso ciclo energético, que é essa rotina de não somente a conexão espiritual, como aquela prática religiosa, mas a conexão espiritual como o meu, como mais uma função da vida, né? Como mais algo natural. Não é natural respirar? Também é natural a gente estar em conexão com o nosso espírito. Não é natural o sangue bombear e o sangue circular pelo nosso corpo e a gente nem percebe, a gente nem reflete que o sangue está passando por aqui, está passando por aqui, está circulando. O sangue está aqui, ó, circulando. A gente não percebe. A gente só percebe que o sangue não está circulando quando você senta na perna e fica em cima da perna um tempão, e quando você tira, ela está extremamente dormente
E aí você fica com aquela sensação de que parece que ela está pesada, que você não consegue mexer, e depois ela começa a formigar. Você só percebe que o sangue não circula assim. Ou quando você está dormindo com a mão torta dessa forma, e quando você precisa voltar, você assim. Aí você percebe, eita, o sangue precisa circular. Só nesses momentos, né? Então, a espiritualidade também é a mesma coisa. A conexão com o nosso espírito, a conexão com a nossa alma, com o nosso sentir, perceber o que que eu estou sentindo agora, se alguma energia se aproxima do seu corpo ou não, se está se aproximando do seu campo, se alguém te direcionou um ataque, mesmo que mental, né? A pessoa está conversando com você e ela está ali te julgando. Você não percebe, mas se você tiver mais conectado, né, no seu sentir, você vai perceber. Então, você vai falar, ai, obrigada, legal, tchau. Você vai sair daquele ataque ali. Então, é começar a naturalizar, a tornar essas práticas, esse estado acordado do espírito natural. E aí, voltando lá para o começo, né, a gente se posicionar, ter um posicionamento digital, de alguma forma, para quem empreende, é um caminho sem volta. Então, assim, você está na internet, você tem um negócio, você trabalha com serviço, você vende algum produto, é quase que impossível você não aparecer, você não botar sua cara, você não ter um posicionamento, né? E aí, esse posicionamento é muito necessário que cada vez mais ele seja verdadeiro, ele seja com a sua essência, com a sua alma, porque a gente vai começar a ver que não tem espaço para fake, sabe? Para fake news. Não tem espaço para criar um personagem. Pode ser que sim, né? Mas até quando esse personagem vai durar, a gente está começando a ver que, não, que tudo aquilo que é mentira ou está por debaixo dos panos, a gente está na fase do planeta que é a fase do exposed. Então, tudo vai ser exposto, né? O que é mentira, o que é submundo, o que é errado, o que está sendo enganoso, o que está enganando as pessoas, tudo vai ser exposto, né? A gente tem visto, empresas que, sei lá, poluíam uma região e falavam que não, e tinha relatórios lá socioambientais falando que estava tudo certinho, começando a ser expostas. A gente está vendo escândalos de governo que são corruptos e tal, começando, expondo. É, a gente está vendo até, né, até coisas como viralizou, né, o casal lá no show do Coldplay. Quando eu vi aquilo ali, não é sobre eles. O que foi, assim, meu pensamento na hora foi, não é sobre eles, é sobre nós humanos. O quanto muita gente se engana os outros, desde relacionamento até relações profissionais, até amizades, o que for. O auto-engano até, né? As pessoas estão vivendo as vidas que não são delas, estão vivendo uma vida para viver, para se encaixar. Então, quando eu vi aquela situação ali, para mim aquilo ali foi isso. Estamos expondo para todos vocês aquilo que às vezes vocês escondem de vocês mesmos. Então, vocês estão se autotraindo, né? Vocês estão traindo, a vida que vocês poderiam ter. A troco de quê? Então, tudo isso que é muito fake vai começar a desmontar, a derreter. A máscara que é criada assim para se adaptar, ela não vai durar. Então, realmente ter um posicionamento com alma. Às vezes vai, opa, 18 e 18. Às vezes vai demorar para você achar o seu lugar, a sua tribo. Pode ser que sim, mas quando achar, né, as pessoas vão entender a mensagem que você quer passar. É fato. Não vai ter essa coisa é, de mentira. E aí, um ponto aqui que eu trouxe da IA, que meu cachorro tá latindo, gente.
E é isso aqui eu peguei no chat GPT, né? Como um resuminho. Coisas que a gente pode usar a tecnologia. É da IA para ter clareza, para se organizar, para desenhar uma estratégia, para ter velocidade, para analisar documentos, analisar estudos, analisar pesquisas. E a espiritualidade? Para que a gente vai usar a espiritualidade? Para nos alinharmos com o nosso propósito, para não é nem desenvolver a palavra, só um momentinho. Não é nem desenvolver, mas é entrar, relembrar o propósito. Conectar com a espiritualidade para entrar no alinhamento da intuição, desenvolver a intuição, resgatar a palavra também. Porque desenvolver todos temos. É resgatar, é relembrar. Como me conectar com a minha intuição? E quando eu falo intuição, é homem e mulher, tá? Não é só porque a mulher é mais intuitiva. Não. Todos nós somos intuitivos. A frequência, né? Trabalhar a nossa frequência energética. Se eu tô com uma frequência mais baixa, se eu tô mais tristinha hoje, o que que eu posso fazer, né? Buscar conectar com a minha espiritualidade. Entender também. Às vezes hoje é um dia para ficar mais quietinha, às vezes hoje é um dia para ficar na sua casinha. Mas se eu tenho muita coisa para fazer, se hoje é um dia agitado, se hoje é um dia que eu tenho um evento, que eu vou palestrar no evento, por que que eu estou com uma frequência baixa? Buscar as respostas internas. É, e a sabedoria, né? É buscar a sabedoria. Acho que é a fase que todos nós podemos nos aproximar da sabedoria, resgatar a nossa sabedoria interna. Não é a que o outro está me ensinando, é a sabedoria que eu já tenho. Claro, eu continuo aprendendo com as relações, eu continuo aprendendo o que eu tenho que aprender de estudos com outras pessoas, mas o que eu já tenho em mim que eu posso buscar dentro da minha biblioteca de alma, da minha biblioteca espiritual. Todos nós temos a nossa biblioteca espiritual. Então, esses foram pontos que a gente conversou na live e que eu decidi trazer aqui para vocês. E esses exemplos que eu comentei aqui, que eu falei, né, sobre trabalho, sobre egrégora, é, sobre espiritualidade. Não sei quem que já está aplicando isso no dia a dia, quem que já busca mais essa conexão no dia a dia, ou será que você ainda está aí nesse lugar de só buscar espiritualidade para resolver problemas assim do ai, meu crush não está me dando atenção. Vê aí nas cartas. Vê aí nas cartas como por que que ele não me responde? Ou será que você continua buscando a espiritualidade só para, tipo, nossa, eu não estou conseguindo passar do teto financeiro tal. Deus me ajuda. E aí a pessoa faz uma campanha de jejum e faz uma campanha de oração, como se fosse algo externo, né? É externo que tem que resolver. No externo é ele, é Deus que vai ajudar a resolver quais são os impedimentos para você conseguir fazer um novo faturamento. Não é no externo, né? Deus, ele vai te ajudar, mas ele vai te ajudar a você entender por que que você não está conseguindo ultrapassar esse teto que a sua mente mesmo criou. Foi a sua mente mesmo que criou. Ou foi crenças, né? Foram crenças familiares que criaram esse teto aqui. Trazer só um exemplozinho de teto para vocês pegarem aqui. E até para vocês entenderem que não é Deus que vai resolver, né? Não é a espiritualidade que vai resolver algumas coisas, mas que quando a gente se alinha à espiritualidade, a Deus, a gente começa a entender. Mas a resolução tá aqui, é interna. Desde quando eu saí do CLT, é, no, eu saí por causa de um burnout. Então, no
Os primeiros meses eu achei que eu não fosse trabalhar, eu achei que eu não fosse conseguir, que eu não fosse dar um jeito, mas ao mesmo tempo eu precisava, porque eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Eu pedi demissão. Então eu precisava trabalhar. E nesse precisar, surgiram oportunidades ali de freela, peguei um freela, na época muito bom, e alguns clientes já, alguns primeiros clientes por conta própria, né? Por causa da minha experiência, que alguém indicou, né? Tudo mais. E aí eu lembro que foi um período que os primeiros 8 a 10 meses pós pedir emissão do trabalho, eu trabalhei muito, muito, muito. Esse muito, hoje eu olho para trás, era muito, mas talvez nem tivesse sido tanto. Mas como eu ainda estava assim no pós-burnout, eu estava vivendo o burnout. Então, era como se fosse uma máquina assim, velha, tentando operar um sistema novo. Era tipo, eu estava tentando performar com uma máquina que não estava funcionando, que no caso era o meu corpo e minha mente. Então, deu, né? Deu para trabalhar, consegui trabalhar, mas foi exaustivo, muito exaustivo. E aí eu lembro que depois desse período eu fiquei praticamente 2 anos. Sabe o que é isso? 2 anos. Sem bater aquele faturamento que eu fiz lá no início. Praticamente 2 anos sem conseguir ultrapassar aquele valor. E eu chegava perto, aí, sei lá, um cliente que tinha para fechar não fechava. Aí caía. Aí eu achava que eu ia faturar aquele valor que eu tinha faturado lá no início. Aí acontecia alguma coisa, um cliente encerrava, não sei o quê, caía. E eu começava a me questionar, "Mas por que que eu não consigo passar nesse valor? Por que que eu não consigo passar?" E fiz terapia, até comentei isso com a terapeuta. E aí um dia, conversando com alguém sobre vendas, é, eu parei e fui relembrar, né, quando que eu fiz esse valor. E aí eu parei, eu falei, eu fiz esse valor aqui, nessa época aqui. E aí eu parei e pensei, putz, o que que aconteceu naquela época? Eu quase tive um burnout de novo. Então, o meu corpo disse, se você repetir, se você chegar nesse valor, você vai ter um burnout de novo. Ele associou. Se você fizer esse valor financeiro, você vai ter que trabalhar muito igual a ter um burnout de novo. E além do burnout, ainda tinha uma questão de relacionamento, porque o meu, na época, noivo, hoje marido, me vendo trabalhar daquela forma e vendo que eu tinha tido o histórico que eu tive do burnout, ele não conseguia entender, ele só falava, do jeito que tá, você vai ter uns trecos, você vai ter um surto, e eu ficava falando que não. E aí teve uma fase aí de muito é, embate nosso, falta de alinhamento mesmo de ambos, que também foi um quase término de relacionamento. E aí o que que minha mente associou? Então, se eu chegar nesse teto aqui, eu vou ter um burnout. Eu posso até perder meu relacionamento. A minha vida vai ficar igual quando eu pedi demissão. Então, eu não posso ficar nesse teto. Eu fico até perto dele, mas eu não passo dele, eu não ultrapasso. E depois disso é que eu consegui. Depois que eu tive essa clareza, e aí eu comecei a trazer para mim afirmações, palavras, né, de que eu poderia ultrapassar, de que eu não era a mesma pessoa, e na época que eu tive essa clareza, eu também estava fazendo terapia, então até minha terapeuta me lembrava, Shen, você está fazendo natação, você está fazendo esporte, você está fazendo terapia, você está se alimentando bem, você está trabalhando dentro de casa, você não está se estressando com outras pessoas na rua. Então, tudo aquilo que a sua mente registrou que poderia acontecer, a sua vida ela está diferente de quando aconteceu o burnout. Ela está diferente, é isso que você precisa se recordar. E aí sim, eu realmente comecei a mudar, a subir, a ultrapassar aquele teto. Então, eu nem sei por que que eu comecei a falar isso para vocês. Então, se conectem mais com a espiritualidade para resolver questões internas de vocês. Não é para
só fazer uma campanha de oração e pedir para Deus para você dobrar o seu faturamento. Porque são coisas que a sua mente registrou, que o seu espírito registrou, e que você tem que começar a soltar. Você tem que trazer para clareza o teu entendimento, ressignificar e soltar. E aí começa a funcionar. Então, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Eu espero que faça algum sentido para alguém esses exemplos de profissão, esses exemplos sobre IA, esses exemplos sobre como trazer espiritualidade para o trabalho, independente da área que você atue, que você trabalhe. Não é só o terapeuta que vai ficar conectando com espiritualidade, é a pessoa que está em qualquer área, atendimento, vendas, conectar com a própria egrégora, né? Com o próprio mentor, com a própria mônada, né? Com a própria essência, com o seu próprio espírito. Peraí, essa Chandailin aqui, ela não tem algumas experiências, ela não tem muita clareza de algumas coisas, ela ainda não se sente muito segura para algumas coisas, mas, putz, a Chandailin espírito, o espírito, a alma dessa pessoa aqui, ela é gigante. Ela sabe tudo, como a sua vai saber tudo. Então, peraí, deixa eu me conectar com a minha essência, né? Com o espírito mesmo. Deixa eu trazer assim a grandeza na hora de fazer um pitch de vendas. Não é essa daqui, cheia de problemas emocionais. É aquela. Então, vocês entenderam? Trazer a essência, a espiritualidade, vocês, a egrégora de vocês, trazer essa conexão com Deus ao longo do dia, durante o dia, todo minuto, a todo tempo, quando você estiver trabalhando, enquanto você estiver vivendo. Eu acredito que esse vai ser um diferencial muito maior que o diferencial da tecnologia. O diferencial da tecnologia vai ser igual fazer ensino fundamental. Todo mundo tem que fazer. Então, daqui a um tempo, todo mundo já vai estar entendendo de tecnologia. As crianças já vão, né? Daqui a pouco já vai ter aula na escola, assim, normalmente sobre isso. Então, isso não é o diferencial. O diferencial é o que está dentro de você. Então, se você chegou até aqui, assistiu esse vídeo nessa nossa terça-feira, curta, comenta, compartilha aqui, me segue lá na outra rede também que está aqui no comentário, e eu vou deixar o link da live que eu fiz, que é do canal com a Angélica, para vocês irem lá assistir também essa live que a gente fez, porque vai fechar, assim, vocês vão entender perfeitamente esses assuntos aqui. Se não entender agora, racionalmente, tranquilo. A sementinha já foi plantada. A clareza, assim, vai começar a brotar aí no coração. Uma hora, várias chaves começam a virar e começam a abrir aí portais dentro de vocês, portais de mudança interna.